Fala pessoal, professor Renato Viega. Hoje nós vamos dar continuidade às propriedades das potências, tá bom? Fundamental aí, pessoal, para quem está estudando para concursos, tá ok? E para quem está aí se preparando para alguma prova de vestibular, alguma coisa assim do tipo, tá bom? É fundamental porque quando você for estudar logaritmo, que cai com muita frequência em provas de concurso, essas propriedades aqui você vai utilizar bastante, tá bom? Então é fundamental que você entenda e pratique bastante. Faça muitos exercícios com relação a essas propriedades. Logo, logo nós teremos aula aqui a respeito de logaritmos e você vai observar que é essencial conhecer todas essas propriedades das potências, tá bom? A sua aplicação em exercícios. Vamos ao nosso primeiro exercício. Dando continuidade, pessoal, propriedade das potências, nosso primeiro exercício, vou colocar aqui para vocês, o primeiro exercício, nós vamos fazer o seguinte, 81 elevado a meio. Como que a gente pode estar resolvendo isso? 81 elevado a meio, olha só, o expoente nosso é um expoente fracionário, tá bom? Aqui nós temos o seguinte, 1 sobre 2. Como resolver isso? Se a pessoa não tiver um conhecimento, não tiver feito algum exercício, estudado, ela não consegue resolver. A gente pode resolver esse exercício da seguinte maneira. Se temos, por exemplo, A elevado a M sobre N, o que significa? Esse denominador aqui, pessoal, nós podemos, na verdade, passar isso aqui para uma raiz quadrada. Esse denominador, ele passa a ser o índice da raiz. E o m, ele permanece sendo o numerador, tá ok? Então, aqui 81 elevado a meio é a mesma coisa que fazer o quê? Uma raiz de... Esse 2 aqui fica sendo o índice, então é raiz quadrada, tá bom? De 81 elevado a 1. Então, não precisa por quê, tá bom? Desculpa, pessoal, 81 é a mesma coisa se a gente for escrever ele, nós sabemos que é 9 vezes 9, não é isso? Então, nós temos raiz quadrada de 9 vezes 9. Isso aqui, pessoal, é raiz quadrada, 9 vezes 9 é 9 ao quadrado, não é isso? E aqui é raiz quadrada. Aí nós cortamos esse 2 com esse 2. Por isso que nós temos o valor aqui 9. Então, dizer 81 elevado a meio é a mesma coisa que fazer a raiz quadrada dele, ou de qualquer número, tá bom, pessoal? Vamos, pessoal, ao nosso segundo exemplo. Então, pessoal, nosso segundo exemplo aqui, tá bom? 64 elevado a 2 terços. Como já disse a vocês, nós podemos escrever isso aqui em uma raiz. Vamos lá? Raiz, 64. O 3, denominador, ele passa a ser índice da raiz, tá bom? E o 2 é o numerador, o expoente aqui deste número, tá bom? É o seguinte, pessoal. O que acontece? Esse 64 nós precisaremos fatorar ele para a gente resolver esse exercício, tá bom? 64 nós podemos fatorar ele. Se a gente pegar 4 vezes 4 vezes 4, só para adiantar, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, 64 é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo, que é 4 3 vezes, né? Multiplicado 3 vezes. Então, isso aqui, pessoal, nós podemos escrever da seguinte maneira. Raiz cúbica de 4 elevado ao cubo elevado ao quadrado, tá bom? Podemos cortar esse 3 com esse 3 aqui do índice da raiz. Então, nós temos que... Ficou só o 3. E o 4 eu cortei, mas não é para cortar não, só o 3, tá bom? Ficou 4 ao quadrado, que é 16, tá bom? Bem simples, né? Vamos ao nosso terceiro exemplo. Então, pessoal, no nosso terceiro exemplo aqui, nós temos 243 elevado a 0,4. Então, esse 0,4 aqui, pela aula que você já provavelmente já estudou aí com a gente, é a mesma coisa que 4 sobre 10, não é isso? Então, nós podemos escrever 243 elevado a 4 sobre 10, tá bom? Aqui a gente pode simplificar esse número, né? Nós podemos dividir o seguinte, dividir por 2 e dividir por 2, né? 4 dividido por 2 dá 2 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, este número aqui, 243, é elevado a quanto, pessoal? É elevado a 2 quintos. Podemos passar isso aqui para a raiz. Esse 5 ele vem para o índice.
fica raiz 243 ao quadrado, tá bom? Vamos lá, vamos fatorar esse número aqui, pessoal. É 243. A gente for dividir aqui, o seguinte, 2 mais 4 dá 6, com 3 dá 9. Então, ele é múltiplo de 3, tá bom? 243 dividido por 3. Vamos lá, se você não sabe fazer de cabeça, vamos dividir aqui, ó, 243 dividido por 3. 24 por 3 dá 8, né? 8 vezes 3 dá 24, aqui 0, 3 dividido por 3 dá 1. Então, zerou também, né? Então, nós temos 81. 81 dividido por 3 vai dar 27, 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3, e 3 dá por 3 que dá 1. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 elevado a 5, não é isso? Então, 243 é a mesma coisa que 3 elevado a 5. Para a gente resolver aqui, pessoal, essa aqui a gente vai escrever da seguinte maneira: 5, 243 nós sabemos que é 3 elevado a 5, elevado ao quadrado, que está aqui, tá bom? Corta esse 5 com esse 5, sobrou aqui para a gente 3 ao quadrado, que é 9. Então, 243 elevado a 0,4 é igual a 9. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos para o nosso quarto exercício. O 125 elevado a 7 terços vezes 125 elevado a menos 5 terços. Aqui, pessoal, nessa resolução, nós sabemos multiplicação de potências cuja base é igual. A base é 125. Vamos conservar a base, que é 125, e vamos somar os expoentes. Então, nós temos 7 terços mais menos 5 terços, olha só, mais com menos. Mais com menos nós temos que é menos. Então, nós vamos fazer 7 terços menos 5 terços. Aqui, pessoal, como a base é a mesma aqui, ó, desculpa, o denominador dessas frações, nós podemos escrever da seguinte maneira: é 7 menos 5, tá bom? 7 menos 5 dividido por 3, tá ok? É a mesma coisa. Então, nós temos o seguinte: 125 é elevado a quanto? 7 menos 5 dá 2 terços, tá bom? Então, nós temos que, vou escrever aqui novamente, 125 elevado a 2 terços. Isso aqui, pessoal, escreva na raiz. Esse 3 ele vem para o índice, o 2 fica assim, o expoente aqui, tá bom? Então, nós temos o seguinte aqui: 125 raiz cúbica de 125 ao quadrado. 125, pessoal, nós podemos fatorar esse número, e se nós pegarmos 5 vezes 5, pessoal, 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125, então nós temos que é 5 ao cubo. Então, nós podemos pôr que raiz cúbica de 5 ao cubo elevado ao quadrado, tá ok? Pode cortar esse 3 com esse 3 aqui e elimina essa raiz, fica 5 ao quadrado, que nós temos 25, tá bom? Vamos ao nosso quinto exemplo. Então, pessoal, no nosso quinto exemplo, nós temos A elevado a 1 quinto vezes B elevado a 2 quintos, ambos elevado a 5. Nós observamos pela outra aula que todos esses valores aqui estão elevados a 5. E é só multiplicar. Então, aqui nós temos que A elevado a 1 quinto vezes 5, por causa desse 5 aqui, vezes B elevado a 2 quintos vezes 5, tá bom? Porque ambos estão aqui, como está entre parênteses, ambos estão elevados a 5. Aqui nós podemos cortar esse 5 com esse 5, sobra 1. Então, nós temos A elevado a 1 é A, vezes. Aqui é a mesma coisa, corta esse 5 com esse 5, sobra B ao quadrado. Então, é essa a nossa resposta aqui. Uma pessoa que não tem conhecimento, observe isso aqui, já assusta, não é isso? Vamos ao nosso sexto exemplo. Pessoal, 32 dividido por 243 elevado a 3 quintos. Observe o seguinte: ambos estes números estão elevados a 3 quintos. Então, nós podemos escrever da seguinte maneira: 32 elevado a 3 quintos dividido por 243 elevado a 3 quintos, tá joia? Vamos lá. Aqui podemos escrever a questão da raiz de 30, raiz quinta, né? Porque esse 5 vem para o índice. 32 elevado a 3, e aqui nós temos o 243 também. Desculpa, nós podemos escrever a raiz, né? Raiz
243, mas que raiz? Raiz quinta de 243 elevado a 3, tá bom? O denominador vem para o índice, o numerador passa a ser expoente. Aqui, pessoal, 32 nós já fizemos e sabemos que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Nós temos 2 elevado a 5, porque ele se repete aqui, ó, 5 vezes, tá bom? E elevado a 3. Só que é raiz quinta, tá bom? E aqui, pessoal, 243 nós já fizemos no outro exercício, que é 3 elevado a 5, tá joia? Então, raiz quinta de 3 elevado a 5 elevado a 3. Aqui nós vamos cortar esse 5 com esse 5, vai ficar 2 ao cubo, tá bom? Fica 2 ao cubo, dividido por 3 aqui, corta esse 5 com esse 5, fica 3 ao cubo, tá ok? Então, nós temos o seguinte, aqui, dando continuidade, nós teremos 2 ao cubo, nós temos 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2, e aqui 3 ao cubo, nós temos 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, é a resposta desse exercício. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos ao nosso último exercício de aplicação das propriedades das potências. Então, pessoal, aqui nós temos 25 ao quadrado vezes 81 e ambos elevado a 1/4. Aqui, para resolver, nós podemos fazer da seguinte maneira. Tem mais de uma forma de resolver, mas vamos fazer o seguinte. Aqui nós podemos pegar 25 ao quadrado, ambos estão elevados a 1/4, tá bom? E aqui nós sabemos que para encontrar é só multiplicar o 2 vezes 1/4. Então, 2 vezes 1/4 vezes 81 elevado a 1/4. Porque aqui tem 1, né? 1 vezes 1/4 dá 1/4. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Esse 2 podemos cortar com esse 2 e aqui fica 2, né? Cortando com esse 4, aqui fica 2. Tá bom? 4 dividido por 2 dá 2. Então, nós temos 25 elevado a meio vezes 81 elevado a 1/4. Tá bom? Aqui, pessoal, para resolver essa questão, nós sabemos que o meio, no primeiro exercício, é só passar isso para raiz, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Raiz, esse 2 fica sendo aqui o nosso índice, de 25, tá bom? Elevado a 1. Elevado a 1 não vai interferir em nada. Vezes. Aqui é a mesma coisa, só que nós vamos fazer raiz quarta, tá bom? E aqui o 81 elevado a 1 não vai dar em nada, pode ficar tranquilo. 25, pessoal, raiz quadrada de 25, tá vendo os dois aqui? Por isso fala raiz quadrada de 25. Nós sabemos que 25, vamos estender aqui só para você entender muito bem, tá bom? Mas não há necessidade. É 5 ao quadrado, tá bom? Vezes. Aqui nós vamos fazer raiz quarta de 81, pessoal. É 3 multiplicado 4 vezes, tá bom? Nós já fatoramos no outro exercício. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, é 3 elevado a 4, tá bom? Aqui, pessoal, nós podemos cortar esse 2 com esse 2, sobra 5, olha só, vezes, tá bom? E esse 4 com esse 4, sobrou 3, tá bom? Aí eliminou essas raízes. 5 vezes 3, nós temos 15, que é a resposta do nosso exercício. Para quem não tem conhecimento, teria muita dificuldade em estar resolvendo, tá bom? Gostou, pessoal? Se inscreva no nosso canal, continue conosco e bons estudos, tá bom? Valeu!